amigos tricolores, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje está recheado de informações do São Paulo Futebol Clube, então peço para vocês a gentileza de ficarem até o final para saírem daqui bem informados sobre o nosso tricolor paulista. A primeira informação é a respeito do Luan, revelado nas categorias de base do São Paulo e visto como uma das grandes promessas de Cotia. O volante está com pouco espaço desde que teve uma grave lesão na coxa no ano passado. Nesta temporada ele ainda não foi titular e entrou nos minutos finais de 4 dos 6 jogos do tricolor. Os poucos minutos em campo podem ser um fator decisivo para o jogador no meio do ano. Isso porque Luan tem vínculo com o tricolor até o dia 31 de dezembro de 2023 e poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe 6 meses antes de seu acordo acabar. Isso ocorreu com Igor Gomes, que nesta temporada assinou um pré-contrato com o Atlético Mineiro e foi liberado antes do fim do vínculo porque o São Paulo não contaria mais com ele. No jogo do último domingo, chamou a atenção o fato de Luan não ser utilizado nenhum minuto sequer, mesmo com uma equipe cheia de modificações. Gabriel Neves, que ainda não tinha entrado em campo no ano, foi titular. Galopo e Mendes saíram do banco de reservas, mas Luan permaneceu. Durante a temporada passada, Luan entrou em campo apenas 13 vezes e a justificativa de Rogério Ceni era de que o jogador não estava na melhor forma física. Era preciso se entregar mais para ter mais oportunidades. Em janeiro deste ano, Ceni voltou a citar a parte física. Dessa vez, a falta de mobilidade foi uma das justificativas. A disputa pela posição de primeiro volante está cada vez mais acirrada no São Paulo. Jackson Mendes foi contratado neste ano e parece ter conquistado a condição de titular imediato. Quando ele não atua, Ceni tem optado por Pablo Maia. No último domingo, na vitória sobre o Santo André, porém, o escolhido para iniciar jogando foi Gabriel Neves. Desta maneira, Luan se tornou uma das últimas opções para a função. Aos 23 anos, Luan sempre foi visto no clube como um jogador que poderia ser vendido por uma boa quantia. No final de 2021, ele recebeu sondagens do Porto e havia uma sinalização de que em 2022 o clube português faria uma proposta, mas a grave lesão na coxa interrompeu os planos. Com o espaço cada vez mais curto em 2023, Luan pode sair de graça ao fim do contrato, segundo informações do GE. Porém, ao que tudo indica, o jogador está se esforçando para permanecer no São Paulo. Antes de dar início à segunda informação do nosso vídeo de hoje, quero pedir desculpas para vocês por algum barulho que vocês possam estar escutando ao fundo do vídeo, como por exemplo, barulho de moto, de cachorro ou até mesmo de chuva. Faz parte, né, gente? Bom, a segunda informação é sobre Pablo Maia, que foi um dos escolhidos para integrar a seleção sub-20 de jogadores sul-americanos de 2022 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. A jovem promessa do São Paulo é um dos 7 atletas brasileiros que figuram na lista. Pablo Maia disse o seguinte: "Feliz com esse reconhecimento. Foi meu primeiro ano como profissional e acredito que tem evoluído dia após dia. Agradeço a todos que estão me ajudando nesse processo e começo 2023 muito motivado para conquistar mais coisas." O volante são paulino inicia sua segunda temporada como profissional. Na primeira foi eleito a revelação do Campeonato Paulista, sendo decisivo na fase final da competição com gols e ótimas atuações. Pablo Maia também foi escolhido como o melhor primeiro volante jovem do mundo pelo CIES, Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos, ficando à frente de Eduardo Camavinga do Real Madrid e seleção francesa. No radar de alguns clubes europeus, sobretudo ingleses, Pablo Maia surge como o principal atleta que pode ser negociado pelo São Paulo na próxima janela de transferências no meio do ano. A diretoria tricolor preferiu não se desfazer do atleta ao fim da última temporada para que ele possa se desenvolver e se valorizar em 2023, antes de uma possível venda para o velho continente. O São Paulo volta a entrar em campo nesta quarta-feira às 19h30 no horário de Brasília, contra o Red Bull Bragantino no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Pablo Maia, que não entrou no confronto do último domingo contra o Santo André, pode voltar ao time titular. Ei, não sai do vídeo não, tem bastante informação feita com muito carinho, então fica aí, vai! Bom, a terceira informação do vídeo é sobre o atacante Rian Felipe, que assinou seu primeiro vínculo profissional com São Paulo.
O novo contrato tem a duração de 2 anos, ou seja, vai até 2025. O jovem jogador tem 16 anos e começou a atuar pelo Sub-17 do Tricolor no último ano, após ser revelado pelo SCA Brasil. Conforme informado ao Lance, a multa rescisória do atleta gira em torno dos 60 milhões de euros, cerca de 330 milhões de reais na cotação atual. O jogador foi um dos destaques na campanha do Campeonato Paulista Sub-17 no último ano. A profissionalização dos contratos das crias de Cotia é algo que o São Paulo tem feito com frequência para evitar casos parecidos com os que aconteceram com Marquinhos e Luizão, quando os atletas revelados na base tricolor deixaram o clube por um valor muito abaixo do esperado e causam um certo prejuízo financeiro ao clube. Recentemente, em entrevista ao canal dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, destacou que a tendência, quando diz respeito aos atletas de Cotia, é que os contratos sejam adequados. Segundo suas palavras, se a renovação não acontecer na base, os jogadores não poderão jogar no profissional. O atual plantel do São Paulo no profissional conta com diversos nomes que subiram da base tricolor, inclusive jogadores que assumiram a titularidade na equipe com o tempo, como Wellington e Diego Costa, que trata de lesão. Nos treinamentos de Rogério Ceni, frequentemente, atletas mais novos marcam presença. Nas redes sociais, Rian Felipe agradeceu a oportunidade e destacou que está realizando um sonho ao assinar seu primeiro contrato profissional com o clube. Chegou até aqui? Ótimo, continue, eu agradeço demais. Vamos então à quarta notícia do nosso vídeo. Não está por ordem, todas são importantes para o nosso conhecimento a respeito do clube amado do nosso coração. Bom, o Beşiktaş da Turquia não desistiu de contar com o lateral esquerdo Wellington do São Paulo. Após ter a primeira proposta de 3,5 milhões de euros, 19,3 milhões de reais na cotação atual recusada, os turcos estudam aumentar a oferta para ter o jogador ainda nesta janela de transferências, que fecha nesta quarta-feira, dia 8. A diretoria são paulina estipulou em 7 milhões de euros, 38,6 milhões de reais na cotação atual, o valor para liberar o lateral. O Beşiktaş, por sua vez, não deve chegar nessa quantia. Os intermediários da equipe turca estão conversando com integrantes da direção do tricolor em busca de chegar em um número que seja bom para ambas as partes. O São Paulo admite as chances de vender o Wellington ainda em 2023. O jogador é ao lado do meio-campista Pablo Maia, uma das grandes esperanças para que a equipe atinja a meta orçamentária prevista para esta temporada. No entanto, outros times internacionais também monitoram o jogador. Assim, parte da direção do clube do Morumbi acredita que uma proposta dentro dos padrões estabelecidos atualmente possa chegar na janela de transferências do meio do ano. Por outro lado, o contrato do lateral com São Paulo vai até o fim de 2024 e existe o temor na outra parte da cúpula são paulina em desvalorizar o atleta cada vez que o fim do vínculo fica mais próximo do fim. Agradeço demais a todos que me acompanham aqui no canal. Vamos então para a quinta informação do nosso vídeo de hoje. O ano começa oficialmente para a base São Paulina a partir desta quarta-feira, dia 8, quando tem início da Fan Cup. Apesar de ser uma disputa sub-17, o tricolor vai participar da competição com 2 times, o sub-17 e o sub-16. O torneio juvenil reúne 16 equipes em 4 sedes, sendo uma delas o CFA Presidente Laudo Natel em Cotia, onde atuará o time mais experiente. Já o Sub-16 atua no CT do Palmeiras em Guarulhos. Os jogos nas 2 sedes são abertos à torcida. Os times estão divididos em 4 grupos e os 2 melhores de cada chave avançam às quartas de final. A decisão está marcada para o dia 16 de fevereiro. Muito obrigado a quem está comigo até agora no vídeo. A sexta notícia também é importante. O São Paulo tem se movimentado muito bem no mercado da bola, trazendo peças de necessidade, mas sem se comprometer muito financeiramente. Após ter encerrado suas atividades no mercado até o meio do ano, o tricolor teve de voltar à ativa após a lesão de Ferrarese contra o Palmeiras. Bom, agora o São Paulo monitora opções baratas que possam chegar para compor o elenco do clube enquanto o zagueiro se recupera. Com isso, um dos nomes que surgiram como alvo do São Paulo foi o do defensor Joaquim do Cuiabá.
visto como um dos grandes potenciais do futebol nacional. Após uma primeira investida, o Cuiabá pedia cerca de 22 milhões de reais por 70%, o que desanimava a diretoria do São Paulo, mas de acordo com Nicola, o tricolor segue negociando e ofereceu um valor menor pela contratação, mas deixando ainda mais percentual do atleta para uma possível venda. E aí, amigos tricolores, vocês aprovam essa contratação? Só gratidão a quem está chegando comigo até o final desse vídeo. Bom, a sétima notícia é que apesar da derrota no Clássico para o Corinthians, o São Paulo segue com um bom aproveitamento de pontos no Paulistão 2023. A equipe do técnico Rogério Ceni lidera o seu grupo B com 11 pontos e segue tranquilo rumo à classificação. A torcida no Morumbi vem sendo um destaque do time e o São Paulino também está podendo acompanhar alguns dos jogos pela plataforma do YouTube. Neste mês de fevereiro, o canal oficial do Paulistão, inclusive, divulgou que transmitirá mais 2 jogos do tricolor. As partidas em questão serão contra o São Bento fora de casa no sábado, dia 18, e contra o São Bernardo no Morumbi, também em um sábado, dia 25. Então anote aí na agenda para não perder, hein? E para quem chegou até o final deste vídeo comigo, só tenho uma coisa para dizer: gratidão! E quero aproveitar para mandar alguns salves para Hélio Souza, Ademir de Brota São Paulo e Roberto Leite da cidade de Maravilha, Pernambuco. Muito obrigada por acompanharem sempre o canal.